Olá, estamos de volta com nossos estudos da EBD, nossos estudos bíblicos. E já estamos quase chegando ao fim desta série de estudos sobre o livro de Gênesis. Nós, repassando os temas, nós falamos sobre a criação dos céus e da terra, do princípio criativo de Deus, falamos sobre a criação do gênero humano, sobre o primeiro pecado que houve na face da terra, falamos sobre a morte de Abel por seu irmão Caim, falamos sobre o dilúvio e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que aconteceu logo depois do dilúvio, porque geralmente nós, quando falamos sobre a arca de Noé, nós ficamos ali como se a vida de Noé se limitasse apenas ao que aconteceu antes do dilúvio. Porém, a história de Noé e de sua família continua bem depois do dilúvio, ou seja, mais de um ano depois do dilúvio, continua a história da vida de Noé e de seus filhos Sem, Cão e Jafé. Assim que hoje falaremos sobre a origem da diversidade cultural da humanidade. É um tema muito importante porque tudo que nós temos hoje, os idiomas que nós falamos, vêm justamente da família de Noé. O criacionismo defende que, após a criação, havia uma só língua, ou seja, uma só estrutura linguística, com um vocabulário comum, como pode ser observado em Gênesis capítulo 11, no versículo 1. Entretanto, essa língua comum foi um dos fatores utilizados pelo ser humano para violar uma das primeiras recomendações divinas, que foi a de encher e dominar a terra. De fato, opondo-se a esse claro desígnio de Deus, o ser humano começou a construir uma cidade e uma torre. Não havia nada de mal em construir uma cidade. Agora, só que esta cidade e esta torre, principalmente a torre, era para não serem espalhados sobre a superfície da terra. Foi essa, em parte, a razão pela qual o mesmo Deus que havia dado a linguagem aos homens, deu origem a várias famílias linguísticas, como vemos em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 7. Em resultado disso, a humanidade acabou se espalhando por todo o planeta, justamente o que eles não queriam fazer, mas com a confusão de línguas, eles tiveram que fazer isso, agrupando-se em pequenos grupos que podiam entender a linguagem um do outro. O ponto de vista criacionista, baseado no relato bíblico, explica assim não só a unidade, mas também a diversidade das línguas. A variedade é um fato marcante neste planeta. Enquanto os seres humanos foram capazes de pintar, por exemplo, a Capela Sistina, no Vaticano, compor belíssimas sinfonias, ainda em pleno século XXI, há tribos que não sabem usar o fogo, por incrível que pareça. Então é um grande contraste. No que diz respeito aos aspectos étnicos ou raciais e linguísticos, também há grande variedade, não só na África, onde há mais de 1000 etnias. Os ramos linguísticos, hoje, são cerca de 5.000 em todo o planeta Terra. Se há algo que
a ciência e a religião sempre buscaram respostas para duas questões essenciais: a origem e o destino de tudo que existe no planeta Terra, incluindo o gênero humano. O Gênesis, na Bíblia, coloca o planeta em que habitamos, a Terra, como o centro da criação divina que deu origem ao universo. A Bíblia fala na criação de Adão, o primeiro homem na Terra, e na Bíblia a origem da grande diversidade de línguas que existe no mundo, ela é tida como um castigo de Deus. Pelo texto bíblico, no princípio dos tempos, só se falava uma única língua. Ou seja, havia um só idioma. Porém, quando os homens resolveram construir uma torre que, segundo eles, pudesse alcançar o céu, para ficarem mais próximos, talvez, de Deus, eles foram castigados por seu Criador e destinados a falar diferentes idiomas. Assim que trabalhamos com a hipótese da monogênese, que sustenta que havia uma única manifestação da linguagem verbal, da qual derivaram todas as outras. Agora, quando falamos em culturas, nós temos que forçosamente ir à Bíblia. A Bíblia não é um livro elaborado a partir da preocupação com as culturas. Muito antes, ela visa ser o quê? Ser o testemunho e a vivência da fé. A Bíblia traz diversos aspectos a partir da fé no único Deus, a ação divina da história humana e especialmente o Deus revelado. Isso fica patente de Gênesis a Apocalipse, o qual é anunciado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que a Bíblia apresenta o testemunho de fé de um povo que crê em Deus. A diversidade linguística e, consequentemente, a diversidade cultural faz parte da existência humana que a Bíblia menciona em seus relatos, de uma forma muito natural. Agora, quando falamos sobre diversidade cultural, nós temos que entender que a diversidade cultural representa as distintas culturas que existem no planeta. Como cultura, entende-se o quê? O conjunto de costumes e tradições de um povo transmitida de geração em geração. Isso é que entendemos por cultura. Lembro-me que há um tempo atrás eu estive em uma universidade no estado do Pará dando um curso sobre religiões comparadas, ou melhor, sobre a história das religiões, mais que religiões comparadas. E ali nós mencionávamos as diferentes religiões que existem nas diferentes culturas. E alguns nos perguntavam como é possível que eles sejam tão diferentes de nós. Cada povo, cada nação tem os seus traços étnicos, linguísticos e culturais. Assim que, desta forma, como elementos culturais representativos de um determinado povo, destaca-se a língua, a crença,
o comportamento, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros aspectos. Sendo assim, o que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos que, consequentemente, compõem o conceito de identidade cultural. Ou seja, o indivíduo pertence àquele grupo, se identifica com os fatores que vai determinando a sua cultura. Uma vez que a diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem, são esses fatores de identidade que distinguem o conjunto de elementos simbólicos presentes nas culturas, que vai reforçando as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Então, cada povo tem sua cultura. E é muito importante, quando você viaja. Eu tenho tido a oportunidade de viajar por algumas cidades e por alguns países e tenho visto coisas realmente que me deixam boquiaberto. A diferença entre um povo e outro. Na América Central, ali estivemos um tempo, e em El Salvador, as pessoas de Honduras, Nicarágua, são culturas totalmente diferentes. Já você vai para o Peru, uma outra cultura. Recentemente estivemos ali no México, em Chihuahua, e a cultura totalmente diferente, inclusive entre os próprios mexicanos. Estávamos na capital de Chihuahua, quando fomos para o departamento ou estado de Bocoina, era uma cultura totalmente diferente. E como fomos de carro, passamos em um lugar que estavam os Amish, uma cultura totalmente diferente. Depois chegamos nas montanhas de Creel, onde encontramos duas culturas, ou melhor, três. Havia os mexicanos, havia os nativos, descendentes de índios, e havia um grupo de indígenas totalmente diferente dos mexicanos e dos nativos das montanhas de Creel. Assim que a cultura é algo que demanda um estudo interminável. Mas voltemos ao nosso tema que estamos abordando sobre a família de Noé. Então nós vemos que logo depois do dilúvio tem o recomeço da humanidade. A vida não se resumiria em uma arca com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Deus queria voltar a povoar a superfície da terra. Eu chamo de o recomeço da humanidade. Gênesis, no capítulo 9, versículo 19, diz que desses 3 homens, Sem, Cão e Jafé, filho de Noé, se povoou a terra, originando-se a partir dali as etnias e também as línguas, como veremos nesse estudo de hoje. O mundo passou por grande fragmentação geográfica e também mudanças climáticas e topográficas, o que favoreceu a variabilidade em diversos aspectos. Aí vem a famosa Torre de Babel. Inicialmente quero dizer que não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saiu da arca até a construção da Torre de Babel.
Mas, de qualquer forma, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, são os que perpetuaram, são os que ficaram para repovoar a terra. E eu digo sempre que Sem e Jafé não puderam impedir seus descendentes de cair na apostasia de Cão. O Gênesis nos mostra que Deus havia prometido a Noé que nunca mais haveria um dilúvio de águas sobre a terra. Por mais tsunami que houvesse, não haveria a destruição da terra outra vez por águas. Porém, aqueles homens, descendentes de Noé, eles não acreditaram na promessa de Deus. Assim que resolveram construir a Torre de Babel para se salvarem de outro possível dilúvio, caso Deus, segundo eles, não cumprisse a sua palavra. Eles não conheciam que Deus é fiel. Inclusive o termo Babel, até esse ponto, significava porta do céu. Isso mostra que a intenção era construir uma torre que alcançasse literalmente o céu. E para onde pudessem subir e se salvar de outro dilúvio se Deus o enviasse. Como se o céu fosse a abóbada celeste ou as nuvens. Mas sabemos que a partir da confusão de línguas que o capítulo 11 descreve, esse termo Babel, de porta do céu, foi alterado para confusão de línguas. A Bíblia Sagrada é o documento mais digno de fé, é a fonte histórica mais séria e pormenorizada. A Torre de Babel foi construída, ou estava sendo construída, porque não se concluiu, por descendentes próximos de Noé, em um tempo que o reduzido número da humanidade de então vivia reunido e falava uma mesma língua. Provavelmente a mesma língua de Adão e Noé. Segundo a tradição, Nimrod, bisneto do patriarca Noé, foi o rei que comandou a construção da torre. A Bíblia diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Gênesis capítulo 10, versículo 8. E ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Selane, na terra de Sinear, conforme o texto de Gênesis capítulo 10, versículo 10. Supõe-se habitualmente que a Torre de Babel foi erguida no sul da Mesopotâmia, ou seja, no atual Iraque, não muito longe da Babilônia, que foi fundada depois, a cidade de Babilônia, bem depois, ou no máximo no sul do atual Irã. Aí que se supõe que estava a Torre de Babel. Agora, qual é o significado? Em que época? Isso é uma pergunta que às vezes nos fazem na faculdade teológica. Eu digo que a Torre de Babel, paradigmática, da qual nos fala o livro de Gênesis e da qual procede a diversidade das línguas humanas, está envolvida em densas nuvens de interrogações. Sua construção constituiu, sem dúvida, um dos monumentos mais pecaminosos da história da humanidade, deixando um rastro de desgraça que sofremos até o dia de hoje.
Babel significa confusão. Estima-se que a construção da Torre de Babel se deu por volta do ano 2420 a.C., quer dizer, aproximadamente 130 anos depois do dilúvio. Portanto, foi bem antes do início da grande pirâmide do Egito, que ocorreu por volta de 2170 a.C., e também antes do nascimento de Abraão, que se deu em 1976 aproximadamente, antes de Cristo. Agora, o verdadeiro significado da Torre de Babel. A Torre de Babel, segundo a narrativa bíblica no Gênesis, foi uma torre construída por um povo com o objetivo que o cume chegasse ao céu para tornarem o nome do homem célebre. Isso era uma afronta dos homens para Deus, pois de uma certa forma eles queriam se igualar a Deus, tal como aconteceu com a caída de Lucifer. Deus então providenciou um meio de parar o projeto. Depois ele castiga os homens de maneira que esses falassem diferentes línguas, para que os homens não entendessem e não pudessem voltar a construir a torre com esse propósito. Agora, a localização da construção da torre, como já comentamos, teria sido na planície entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, o atual Iraque, que é uma região célebre por sua localização estratégica e pela sua fertilidade também. A história da Torre de Babel é encontrada em Gênesis, no capítulo 11, o versículo 1 até o versículo 9, que eu vou citar para os queridos que nos veem e nos escutam. Diz o texto: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, portanto, ou porquanto, ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então nós vimos que o significado da Torre de Babel era porta do céu ou porta de Deus, como é mencionado em Gênesis capítulo 11. E essa foi talvez a construção mais ambiciosa do homem.
E para castigar a obra do orgulho humano, Deus confundiu a língua, de forma que não compreendessem uns aos outros. Assim que entendemos que a multiplicidade de línguas ou de idiomas veio em consequência de um ato de desobediência, ou melhor, de afronta do homem duvidando da palavra de Deus. Assim que, sem entenderem os construtores ali da Torre de Babel, eles tiveram que interromper sim ou sim, porque um pedia cal, o outro dava tijolo, e era uma tremenda confusão, dando origem também, não só às diversas línguas, isso é muito importante, mas também às diversas culturas que existem no mundo, porque ao espalhar-se, foram criando costumes, modos e culturas totalmente diferentes uma da outra. Apesar de que, como já falamos, o nome Babel passou a ser um sinônimo de confusão e a simbolizar o quê? O castigo divino sobre a arrogância, o orgulho e o paganismo humano. Isso é o que entendemos segundo a Bíblia. Então, hoje nós vemos as escolas de idiomas. E alguns perguntam, e como é que surgiu esse multilinguismo? Eu digo que nós vivemos em um mundo globalizado. O multilinguismo é um fator que ultrapassa fronteiras políticas dos países. Hoje, os cidadãos necessitam falar muitas línguas, muitos idiomas. O ensino plurilingüe tornou-se, então, uma necessidade de todos. Eu estive lendo que, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, existem cerca de 3.000 línguas e dialetos falados atualmente em todo o mundo. Aí você me pergunta, mas professor, como é que começou tudo isso? Por que não se fala 2 ou 3 línguas só? Como nós já narramos aqui, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 11, conta a história da Torre de Babel como o início ou a causante de todo esse pandemônio que existe em todo o mundo. Assim que, de acordo com o relato bíblico, volto a repetir, foi esta torre a causa das divisões das línguas. A Bíblia, ela relata um confronto entre a humanidade e o próprio Deus. E ele, como uma espécie de maldição, fez com que o homem se espalhasse. O que antes era uma espécie de mandamento, uma determinação, se espalhe, volte a povoar a terra, passou a ser como uma espécie de maldição. E isso fez com que o homem se espalhasse sobre a terra, falando diferentes línguas e assim sucessivamente. Eu li um dado muito interessante. Há um libanês muito inteligente chamado Ziad Youssef Fazar. Esse libanês tem uma inteligência prodigiosa. Ele é considerado o maior poliglota do mundo. Inclusive está no livro dos recordes. Ele fala com razoável fluência 58 idiomas, com uma fantástica percepção linguística. Olha, 58 idiomas falados por uma pessoa. Então alguém pode dizer, ele fala todos os idiomas? Não. Isso não chega nem
a 2% da totalidade dos idiomas e dialetos reconhecidos atualmente. De todos os idiomas falados, nós notamos que há algo muito interessante. Eles demonstram ter a mesma origem. Muitos, ao se perguntarem qual teria sido o idioma original da humanidade e como seria possível reviver esse idioma do qual brotou todos os demais idiomas. Esta indagação atualmente se tornou uma espécie de estudo de ponta em linguística. A chamada ciência que estuda a evolução dos idiomas, sua estrutura, suas possíveis inter-relações no quadro histórico-social, está pesquisando para ver se é possível saber qual terá sido o idioma falado por Adão, por Noé, pelos descendentes de Noé, até a Torre de Babel. E é uma experiência que eu tenho vivido quando viajo para alguns países, porque chega um lugar que eu não entendo nada. E alguém disse que um dos atos mais humilhantes que o ser humano pode experimentar é a aprendizagem de outro idioma, outra língua, especialmente se a pessoa já for adulto. Tem suas dificuldades, porque a sua mente já está bitolada por aquele idioma que ele sempre falou desde a sua infância. Assim que para aprender um idioma novo, é necessário voltar a ser criança, ser alfabetizado, aprender o abecedário da nova língua, às vezes ser ridicularizado, ter pessoas falando em voz alta, como se você tivesse um problema de audição, e às vezes falando devagar e com gestos. Às vezes eu me encontro em alguns lugares e tenho que gesticular para dizer o que é que eu quero, né? E todos terminam rindo. E existe até uma ironia nesta humilhação, pois a diversidade de nossas línguas tem sua origem no orgulho do homem e a maneira como Deus confundiu a sua língua, levando a essa multiplicidade de idiomas que existe em todo o mundo. Mas o certo é que de um idioma vieram todos os outros. A primeira evidência que nós temos não vem da arqueologia, e sim da linguística. A ciência que estuda a evolução das línguas, sua estrutura, etc. Nós temos hoje uma quantidade significativa de idiomas bem diferentes, sem contar aqueles idiomas que já foram extintos. Os pesquisadores têm detectado muitas semelhanças entre os diferentes idiomas. E essas semelhanças são tão incríveis que é difícil dizer que tudo isso seja uma coincidência. Isso não temos dúvida da raiz do idioma único antes da Torre de Babel. Segundo o linguística Sigmar Teodoro Paes, ele é da Universidade de São Paulo, da USP, ele faz uma comparação entre as várias línguas do planeta, tanto as que são faladas como aquelas que já desapareceram. Ele diz que revela efetivamente algumas características comuns que apontam para a possível existência de uma língua primeira, mãe de todas as línguas. Mas, pela misericórdia, Deus
se recusou a permitir que o esquema maligno da construção da Torre de Babel tivesse êxito. Quantas vezes na história Deus interceptou os homens que queriam organizar o mundo através de um governo central? Napoleão, Hitler, são alguns exemplos disso. Então, isto foi realizado com eficácia, fazendo com que diferentes famílias falassem diferentes idiomas e desta forma se espalhassem pela terra. Então, o plano original de Deus de repovoar a terra foi realizado. E quero concluir dando o exemplo de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito de Deus multiplicou as línguas dos apóstolos, a fim de que o mesmo instrumento, ou seja, a divisão de idiomas, que no Gênesis significava a dispersão dos homens, servisse para produzir efeito contrário, ou seja, para congregar num só reino os povos até então que eram divididos entre si. Em Pentecostes, as múltiplas línguas foram atingindo cada indivíduo com suas particularidades étnicas, gerando unidade de sentimentos nos ouvintes, congregando-os num reino universal que é o reino de Deus, que é a igreja. Assim que o novo ânimo dos homens, suscitado pelas línguas de Pentecostes, fez com que as barreiras antigas, das antigas culturas, idioma e interesse, já não sejam empecilho e que todos na igreja se sintam irmãos, unidos num só ideal, amar e servir a Deus, o que é realmente reinar em nossos dias. Que Deus nos abençoe.